Meus queridos espectadores, que bom ver vocês por aqui. Nós do canal Rostos da História temos mais uma história emocionante para contar. Já deixem seu like e se inscrevam no nosso canal se estão gostando do nosso conteúdo. Vamos lá! Robert Johnson foi um lendário músico de blues, cuja vida foi cercada de mistério e mitos. Nascido em 8 de maio de 1911 no Mississippi, nos Estados Unidos, Johnson cresceu em uma época de segregação racial e dificuldades econômicas. Ele começou a tocar guitarra em uma idade jovem, mas sua habilidade no instrumento parecia ter se desenvolvido rapidamente em um curto período de tempo, o que contribuiu para o enigma em torno de sua vida. A história mais famosa sobre Robert Johnson é a de que ele teria feito um pacto com o diabo para adquirir seu extraordinário talento musical. Disse que Johnson teria ido a um cruzamento de estradas à meia-noite e vendido sua alma em troca de habilidades excepcionais na guitarra. Essa lenda surgiu devido à habilidade única de Johnson, que deixou muitos de seus contemporâneos perplexos. Johnson era conhecido por seu estilo de tocar a guitarra de forma complexa e inovadora. Ele combinava técnicas de dedilhado com slides e acordes incomuns, criando um som distinto que influenciou inúmeros músicos posteriores. Suas letras também eram repletas de temas sombrios, como o diabo, o sobrenatural e o sofrimento humano. Apesar de seu talento e influência, a carreira de Robert Johnson foi relativamente curta e pouco documentada. Ele gravou apenas 29 músicas entre 1936 e 1937, em 2 sessões de gravação em San Antonio, Texas, e em Dallas, Texas. Essas gravações se tornaram icônicas e influenciaram gerações de músicos posteriores, incluindo Eric Clapton, Keith Richards e Jimi Hendrix. No entanto, a vida pessoal de Johnson permanece envolta em mistério. Existem poucos registros históricos sobre ele, e muito do que se sabe vem de relatos de pessoas que o conheceram ou ouviram tocar ao vivo. Há especulações sobre sua morte, que ocorreu em 16 de agosto de 1938, aos 27 anos de idade. Alguns acreditam que ele foi envenenado por um homem ciumento em um bar, enquanto outros afirmam que ele morreu de causas naturais. Apesar de sua vida breve e misteriosa, o legado de Robert Johnson no mundo da música é inegável. Sua técnica inovadora e suas composições profundamente emotivas influenciaram o desenvolvimento do blues, do rock, roll e de outros gêneros musicais. Ele continua sendo uma figura lendária e um dos grandes ícones do blues americano. Após a morte de Robert Johnson, sua música e influência começaram a se espalhar lentamente. Durante as décadas de 1940 e 1950, suas gravações ganharam popularidade entre os fãs de blues e músicos que buscavam um som autêntico e cru. No entanto, foi na década de 1960 que o legado de Johnson ganhou ainda mais destaque. Durante o ressurgimento do blues na década de 1960, muitos músicos brancos britânicos redescobriram o trabalho de Johnson. Artistas como Eric Clapton, Keith Richards e Jimmy Page, entre outros, foram profundamente influenciados por sua técnica e estilo de tocar guitarra. Eles incorporaram elementos do blues de Johnson em suas próprias músicas, ajudando a popularizar ainda mais seu legado. A música de Robert Johnson também serviu de inspiração para o movimento do blues elétrico. Artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf e John Lee Hooker, entre outros, desenvolveram estilos musicais que combinavam o som do Delta Blues de Johnson com uma abordagem mais amplificada e energética. Essa evolução do gênero abriu caminho para o surgimento do rock, roll e influenciou músicos como The Rolling Stones, Led Zeppelin e muitos outros. Além de sua influência musical, a lenda do pacto com o diabo contribuiu para a aura misteriosa que envolve a figura de Robert Johnson. Muitas histórias e mitos surgiram em torno de sua vida, alimentando a imaginação das pessoas e atraindo ainda mais atenção para sua música. Ao longo dos anos, várias compilações e reedições das gravações de Robert Johnson foram lançadas, permitindo que novas gerações de fãs descobrissem seu trabalho.
Sua importância na história da música e sua contribuição para o desenvolvimento do blues e do rock continuam a ser reconhecidas até os dias atuais. Embora a vida de Robert Johnson tenha sido curta e cheia de mistérios, sua música deixou um impacto duradouro na cultura musical. Sua técnica inovadora, letras emotivas e a lenda que o envolve tornaram-no uma figura lendária, imortalizada como um dos grandes ícones do blues e um dos músicos mais influentes do século XX. Mesmo depois de décadas de sua morte, a influência de Robert Johnson continua a ecoar no mundo da música. Sua música transcendeu fronteiras e gerações, e seu legado permanece vivo através de covers, homenagens e referências em diversas formas de arte. O impacto de Johnson pode ser sentido não apenas no blues e no rock, mas em uma ampla gama de gêneros musicais. Seu estilo de guitarra influenciou músicos de jazz, folk, country e até mesmo artistas contemporâneos. Sua abordagem única ao tocar a guitarra, sua habilidade vocal e suas letras intensas abriram caminho para uma forma de expressão que transcendeu as barreiras do tempo. Vários documentários, livros e filmes foram produzidos para explorar a vida e o legado de Robert Johnson. Essas obras buscam desvendar os mistérios que cercam sua existência e mergulhar nas histórias que o tornaram um ícone. Embora muitos detalhes permaneçam obscuros, o fascínio em torno de sua vida e música continua a atrair e intrigar pessoas de todo o mundo. Além do seu impacto musical, Robert Johnson também deixou um legado duradouro como uma figura emblemática da luta e resiliência dos artistas afro-americanos no contexto racialmente dividido da época. Ele enfrentou adversidades, tanto como músico negro no sul segregado dos Estados Unidos, como nas dificuldades pessoais que enfrentou ao longo de sua vida. Sua música foi uma forma de expressão e resistência, transcendendo as limitações impostas pela sociedade. Em suma, a misteriosa vida de Robert Johnson é um testemunho de como um talento excepcional pode emergir de circunstâncias desafiadoras. Sua habilidade musical e seu legado permanecem como um farol para gerações futuras de músicos e amantes da música, relembrando-nos do poder transformador da arte e do poder duradouro da música em conectar pessoas e culturas. À medida que o tempo passa, a misteriosa vida de Robert Johnson continua a inspirar lendas e especulações. A falta de registros detalhados e informações concretas sobre sua trajetória pessoal apenas alimenta a imaginação e a fascinação em torno de sua figura. Alguns pesquisadores e entusiastas têm buscado desvendar os enigmas que envolvem a vida de Johnson. Eles vasculham arquivos, entrevistam pessoas que possam ter tido algum contato com o músico ou investigam a história oral transmitida por familiares e amigos. No entanto, mesmo com esses esforços, muitos aspectos de sua vida permanecem envoltos em mistério. Enquanto a lenda do pacto com o diabo é frequentemente evocada para explicar a habilidade excepcional de Johnson na guitarra, há também uma perspectiva mais realista que atribui seu talento ao intenso estudo e dedicação à música. Muitos acreditam que Johnson passou longas horas praticando, tanto sozinho como com outros músicos experientes, aperfeiçoando suas habilidades e absorvendo influências de diferentes estilos musicais. Independentemente da verdade por trás dos mitos e lendas, a influência de Robert Johnson na música é inegável. Sua contribuição para o blues e sua técnica de guitarra inovadora ajudaram a moldar o panorama musical do século XX e além. Sua música ressoa nas gravações originais e nas versões interpretadas por artistas contemporâneos, mantendo sua essência viva e atual. A lenda de Robert Johnson permanece como uma das mais intrigantes da história da música. Sua música, enraizada na dor, na paixão e no sofrimento humano, transcendeu as fronteiras do tempo e continua a tocar os corações daqueles que a ouvem. Ele permanece como uma figura enigmática e uma inspiração para gerações futuras de músicos, que se maravilham com sua genialidade e buscam capturar a essência emocional que ele trouxe para a música. A misteriosa vida de Robert Johnson continuará a ser debatida e celebrada, garantindo que sua herança perdure por muito tempo.
A vida de Robert Johnson, envolta em mistério e lendas, desperta uma emoção profunda dentro de nós. Sua música, como um eco vindo do passado, ressoa em nossas almas, tocando cordas sensíveis que transcendem o tempo e o espaço. Ao mergulharmos na sua história intrigante, somos levados a contemplar a fragilidade e a força do espírito humano. Johnson enfrentou adversidades e desafios, mas encontrou na música uma voz poderosa que transcendia as circunstâncias da sua vida. Ele se tornou um farol de inspiração para todos aqueles que lutam contra as adversidades e buscam expressar sua verdade através da arte. A genialidade musical de Robert Johnson nos envolve com uma intensidade arrebatadora. Suas notas de guitarra cortam o ar como lampejos de pura emoção. Suas letras nos levam a um mergulho profundo em questões universais da alma humana. É uma experiência transcendental que nos conecta não apenas com o músico, mas com toda a humanidade, atravessando fronteiras e unindo corações. Neste turbilhão de mistério e paixão, somos lembrados do poder transformador da música. Ela transcende as limitações da vida cotidiana e nos transporta para um lugar onde as emoções fluem livremente. Robert Johnson, com sua vida enigmática e sua música transcendente, continua a nos tocar de maneiras indescritíveis, inspirando-nos a buscar nossa própria autenticidade e a expressá-la sem medo. Que o legado de Robert Johnson permaneça vivo, alimentando o fogo da criatividade, acendendo a chama da paixão e lembrando-nos de que mesmo nas sombras mais profundas, a luz da arte e da música sempre pode brilhar intensamente. Que possamos seguir seu exemplo, perseguindo nossas paixões e deixando nossa marca no mundo, assim como ele fez com seu talento eterno. Que a vida misteriosa de Robert Johnson nos inspire a abraçar o desconhecido, a desafiar os limites e a criar nossa própria melodia na sinfonia da existência. E que, como ele, possamos encontrar nossa voz única, ecoando através das eras, para tocar os corações daqueles que virão depois de nós.